E o novo reinado britânico, ele deve trazer impactos econômicos justamente sobre a União Europeia. Blocos comerciais, a economia mundial. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o economista e analista político Carlo Barbieri. Ele está em Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos. Eu queria agradecer a sua participação e eu gostaria de saber qual é a sua avaliação com a mudança do trono do Reino Unido. Estamos aqui com Miguel Daoud, Luiz Kawaguchi. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por receberem aqui. Uma alegria estar no seu programa. O que a gente vê é que, do ponto de vista da monarquia, não haverá uma mudança significativa. O príncipe Charles, ao longo de mais de 70 anos, acabou sendo, de alguma forma, preparado para esta função. Ele, claro, muda da sua função mais de digamos assim, um portador da ajuda humanitária, que ele sempre defendeu com muita ênfase, para a chefia do Estado. Ele, logicamente, vai tentar e vai precisar ganhar um espaço dentro da própria Inglaterra, além do mundo como um todo, para substituir uma pessoa que passou a ser, digamos assim, a grande figura da paz mundial, do nosso continente europeu e do mundo inteiro, sempre trabalhando em favor da paz e com uma imagem irretocável, né? Charles terá 2 desafios pessoais, um dele mesmo, como substituto da rainha, e outro de trazer à cena a sua esposa, que num ponto assim com uma grande simpatia por parte da população da Inglaterra por enquanto, certo? Agora, em termos econômicos, eu creio que ele vai tentar ser mais protagonista. A sua mãe, ela foi mais, digamos assim, uma representante da paz e da Inglaterra. O novo rei, né, o príncipe Charles, o ex-príncipe Charles, ele tentará ser mais protagonista nessa nova vida e creio que tentará levar de novo uma relação melhor com a União Europeia, que com a saída da Inglaterra, ela logicamente se ressentiu dessa saída, não só economicamente, como politicamente, com uma série de, digamos assim, retaliações feitas até com os pobres caminhoneiros que não tinham comida quando eles cruzavam a fronteira da França, certo? Essa, eu creio que vai ser a grande tônica do novo rei. Ele terá que retomar uma relação amistosa com a Europa, e no momento que a Europa passa uma dificuldade enorme com relação a esse problema do preço do combustível em geral, da energia, e a nova primeira-ministra, certo? Ela já tem uma posição bastante mais aguerrida do que o Johnson que saiu, certo? Nós sabemos que ela veio de uma posição de esquerda, se converteu a um conservadorismo militante na universidade. Ela foi contra a saída da Inglaterra da Europa, hoje é uma profunda defensora, então ela ainda está tendo que comprovar qual é a posição dela atual. Mas, sem dúvida nenhuma, principalmente no que você tocou aí da guerra da Rússia, da invasão russa na Ucrânia, ela terá um protagonismo mais proativo, eu entendo assim, fornecendo mais armas e atendendo mais à necessidade da Ucrânia. Carlos, o senhor sabe que o senhor tocou nesse ponto, é um ponto importante. No início, até mesmo desse bate-papo, eu pedi para rodar uma vinheta da guerra, e aí ele falou, não, nós vamos falar da morte da rainha. Aí o Kawaguchi aqui nos bastidores falou assim, gente, mas esse assunto ele está muito relacionado porque o fator guerra hoje, ele é muito importante dentro da Europa. Ele vai fazer a diferença, né, Kawaguchi, na vida das pessoas. Certeza. Não, sem dúvida, e a gente leva em conta o seguinte, muitas pessoas aqui nos Estados Unidos comparam a situação da Europa com a americana no que diz respeito a 2 fatores importantes, a inflação, né, e a recessão. Mas são situações completamente diferentes. A Europa está enfrentando uma inflação sobre a qual ela não tem o domínio, porque vem fundamentalmente baseada no aumento do custo dos alimentos e da energia. Os Estados Unidos têm uma inflação decorrente do excesso de oferta de recursos que foi colocado junto à população nesses últimos 2 anos, certo? Então, seguramente, a forma de combater a inflação é diferente. Por outro lado,
No que diz respeito aos fatores mais fundamentais da Europa hoje, que é a energia, também a situação é diferente. A Europa não se preparou, ao contrário, ela foi muito negligente na preparação da sua independência com relação, ou pelo menos a diversificação das fontes de energia. Ela se concentrou em obter uma energia mais barata, fornecida pela Rússia. Enquanto que os Estados Unidos está sofrendo esse problema do preço da energia por decisão política. Foi o governo atual que suspendeu todas as concessões para a exploração do petróleo, suspendeu todas as formas que o governo tinha anteriormente de controlar o preço do combustível, em sendo, na verdade, até exportador e superavitário no fornecimento de energia. Então, o problema dos Estados Unidos é político. Então, fica mais fácil o acerto do que a Europa, que depende de fatores que não estão na mão dela. Bom, vou passar a palavra para o jornalista convidado, Luiz Kawaguchi. Acho que, como o professor Barbieri bem colocou, uma boa parte dessa guerra está relacionada à questão energética. Se a gente for pensar, a gente tem que fazer uma ressalva. Hoje teve o discurso do rei Charles III e ele diz que ele prometeu aí, seguir o caminho da sua mãe, valorizando a monarquia constitucional. O que isso quer dizer? Que ele não vai tomar partido em decisões de governo. Ele é o chefe de Estado, mas ele não vai influir nas decisões de governo. Mas se a gente analisar o passado do rei Charles III, quando era o príncipe Charles, ele tinha uma série de pautas que tem a ver um pouco com essa questão da guerra. Por exemplo, a guerra, ela se a gente pegar o ponto de vista energético, econômico, é uma tentativa dos Estados Unidos e do Ocidente de afastar a Alemanha, que é um grande produtor de produtos industrializados e um grande consumidor de energia, afastar a Alemanha da Rússia. Os Estados Unidos sempre teve medo dessa aproximação econômica entre Rússia e Alemanha. E essa guerra conseguiu, de fato, afastá-los. E o rei Charles III, ele sempre foi, por exemplo, um apoiador das monarquias do Oriente Médio, que também são fornecedores de energia, principalmente na questão do petróleo. O rei Charles III, como príncipe Charles, também era um defensor da agenda da transição energética, ou seja, a saída dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis, energia solar, energia gerada pelo vento. É claro, ele prometeu que ele não vai interferir nessas questões, mas ele tem toda semana uma audiência secreta com a primeira-ministra Liz Truss. Então a gente não sabe ainda até que ponto as opiniões dele vão influir no governo britânico. A gente sabe, se a gente pegar o histórico do rei Charles, ele não seria a pessoa mais indicada para defender, por exemplo, uma aproximação com a Rússia ou uma reaproximação com a Rússia. Miguel Daoud. William, eu acho que nós estamos abordando um assunto muito interessante aí com o Luiz e com o Barbieri, que é economista. A gente sabe que a estabilidade, muitas vezes políticas, econômicas, no Reino Unido se deu à postura da rainha. A rainha tinha uma popularidade muito grande. Ela deixou, pelo seu falecimento, o reinado com quase 80% de aceitação dos ingleses à sua pessoa. Ela tinha um carisma muito grande. Ela conseguia, ela tinha uma empatia muito grande, não só no meios políticos, como também junto à população do Reino Unido, dos países ali atrelados ao Reino Unido. Ela tinha uma sabedoria que muita gente vai ter saudade. Ela falava pouco, ouvia muito e tinha posturas em que ela conseguia ter o amortecimento de atritos econômicos e políticos, de forma a levar a Inglaterra para um cenário mais tranquilo. Agora nós temos o quê? O rei Charles III, que nessa questão ambiental ele não tem uma pegada de descompressão de uma energia suja para uma energia limpa, porque ele é favorável a fazer horta em casa, ele é favorável a determinados comportamentos que não têm coerência com a realidade.
ele não tem a popularidade da rainha, né, da sua mãe. Então, no discurso de hoje, quando nós ouvimos, nós percebemos claramente o que ele quer. Ele quer capitalizar, né, a popularidade da sua mãe, que ele não tem, por algumas razões. A outra coisa da sua esposa, que tem uma rejeição muito grande por caso da princesa Diana, que os ingleses adoravam. Então, ele vai ter pela frente uma missão muito difícil. A questão da guerra, né, ele pouco vai fazer. Né, ele pouco vai ter o que vai fazer. E a primeira-ministra que assume agora, ela tem uma bomba na mão, que é a inflação. William, nós estamos acostumados com a inflação, né? Nós vivemos, num passado recente, uma inflação de 70%, 80%. O povo inglês não está acostumado com uma inflação de 10%. Então, ela vai ter muito difícil de manter a popularidade do seu governo. O rei, ele teria que funcionar como um amortecedor dessa insatisfação, e aí é que vem o desafio, né, logo que ele assume o reinado, em poder entender essa lógica e contornar essa situação. Então eu vejo a questão da guerra, a rainha, né, ela recebeu, né, condolências de Putin, do próprio presidente da Ucrânia, do mundo todo, né, porque ela tinha um carisma muito grande, coisa que o príncipe Charles não tem. Ele pode ter uma ligação com as monarquias dos países árabes, que na realidade são ditaduras. Então, portanto, eu vejo um cenário muito difícil para ele, muito difícil para a primeira-ministra. É um cenário que não teriam força para equacionar a situação dos ingleses daqui para frente, William. Não é pessimismo, é uma realidade. Atenção à hora certa, Rede Jovem Pan, são 11h23. Com a palavra, o professor Carlo Barbieri. Bom, eu concordo totalmente com a posição levantada tanto pelo Luiz como pelo Guel. Eu vejo que a situação do príncipe é uma situação difícil, ele não tem esse carisma, realmente não tem esse carisma, terá que lutar por ele, e vai ter um outro problema que ele vai começar a sentir a partir de agora, que as ex-colônias, particularmente aqui no Caribe, passarão a querer buscar indenizações por conta da escravidão, a vida no passado, etc., e que ele vai ter que ser muito habilidoso no contato com essas populações que agora têm, logicamente, um foro mundial à sua disposição para reivindicar certas vantagens e valores. Mas, voltando ao tema da guerra, eu acho que foi levantado pelo Luiz um tema muito importante. A guerra, a gente tem que ser sincero, certo? A guerra foi provocada. E não foi pela Rússia. Quem provocou a guerra foi, na verdade, nós aqui nos Estados Unidos, estimulando a Ucrânia a achar que não ia haver invasão e estimulando a ela, de alguma maneira, a aderir à OTAN, que todos sabíamos que se fosse essa a decisão do governo, haveria a invasão. A quem a guerra beneficia, assim, em termos práticos? Vamos ter objetivos. Beneficia a indústria de material bélico americano, que está nadando de braçada, ela que passou por uma seca enorme no governo anterior aqui, porque os Estados Unidos foi saindo das guerras, então não tinha necessidade de compra de armamento, porque foi se retirando de vários países em conflito, e agora com a guerra criada ou entusiasmada ou instada pelos Estados Unidos para que a Ucrânia fosse invadida pela Rússia, e esse é o ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista econômico a gente tem que ver que as duas grandes indústrias estão sendo beneficiadas atualmente nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica e a indústria de material bélico. Nunca antes na história desse país, sem querer parodiar o nosso visitante lá do Paraná, nós temos que ver que a indústria de material bélico está vendendo horrores. A própria Europa acabou de declarar que ela acabou o seu saldo de equipamentos disponíveis e está comprando mais 2,4 bilhões de dólares de equipamento. E voltamos ao tema da Alemanha. Quem se prejudicou com a guerra? A Europa como um todo, a indústria de alimentos da Rússia e da Ucrânia, mas principalmente da Europa em particular. Quem se beneficiou dessa guerra? O Brasil, né, que teve a sua safra extremamente valorizada, a China, que
cooptou a Rússia como seu, digamos assim, seu satélite hoje em dia. A Índia, que está ganhando foros internacionais, seguramente ela pretende ser a terceira economia do mundo brevemente. Então a gente tem que analisar essa guerra de uma forma um pouco mais ampla que a simples invasão, vendo a quem ela beneficia, né? A Europa está extremamente prejudicada, ela não tem uma saída, digamos, por conta dela, ela depende de terceiros. Os Estados Unidos se beneficiou terrivelmente, não só a sua indústria, como a própria parte de produção de energia aqui saiu ganhando, e eu não creio que essa guerra possa terminar em breve, porque não interessa a ninguém. Não interessa a Rússia terminar a guerra, não interessa a Ucrânia terminar a guerra, ela teve ontem, uns avanços interessantes na guerra, graças aos novos armamentos recebidos, e enquanto ela permanecer, ganha o Putin, porque ele mantém a sua estrutura de poder, ganha a China, que acaba recebendo petróleo por um preço significativamente menor, e outros países que estão comprando mais barato da Rússia, ganha a indústria alimentícia no mundo inteiro, inclusive a americana e a brasileira. Perde quem? Perde a população da Ucrânia, que está morrendo todo dia de monte, mulheres, crianças, um assassinato coletivo, isso realmente é um genocídio, e perde a Europa como um todo, que de alguma maneira terá refriado a sua capacidade de reerguer-se após a pandemia. De alguma maneira a China também ganhando um tempo para tentar voltar a níveis de crescimentos anteriores, que hoje ela está bem abaixo da sua média histórica. Então, Barbieri, eu queria que você me tirasse uma dúvida em relação a essa ajuda americana nesse confronto na Ucrânia. Por mais que isso venha a favorecer a indústria bélica americana, nós estamos falando de valores estratosféricos, né? 40 bilhões de dólares de ajuda. Como é que a população, porque quem paga essa empreitada é o americano, é a população. A popularidade de Biden, a população americana apoia esse tipo de empreitada, e até que ponto o americano está disposto a bancar esta ofensiva em território ucraniano? Olha, eu diria o seguinte, o início da guerra foi extremamente interessante para o Biden, que já estava com um desgaste enorme, particularmente em função da questão imigratória, da saída do Afeganistão, da inflação interna subindo assim a níveis históricos, e também, logicamente, a perspectiva de, em algum ponto, isso se tornar um problema econômico grave. Então, a imprensa americana em geral viu, a que suporta o presidente, uma grande oportunidade de desvio de atenção. Só que o que você colocou é muito certo, a população está um pouco se cansando disso. Quer dizer, por um lado, há uma dispersão de recursos do governo para atender aos imigrantes que entraram no país, são mais de 2 milhões de pessoas que entraram no país, entre os quais hoje saiu notícia, mais de 300 terroristas entraram no meio deles. A população americana não vê recursos, a não ser através de novas injeções criadas pela dívida pública, o que, logicamente, faz com que a luta contra a inflação fique cada vez mais difícil, porque se, por um lado, o governo estimula o Banco Central a tomar algumas providências, não adianta nada, porque o governo continua emitindo, forçando a emissão para satisfazer a essas demandas, digamos assim, políticas, né, como a dispensa de pagamento por parte de uma grande parte dos estudantes que são devedores, que até é uma posição política interessante, porque gera votos, né, a nova distribuição de recursos aos indocumentados, ou aos republicanos chamariam invasores, mas na verdade são pessoas que estão buscando uma melhor qualidade de vida, e a população começa a se cansar disso, tanto que você vê que a expectativa, eu fiz um estudo a semana retrasada, é que os republicanos venham a ter pelo menos 25 cadeiras a mais do que os democratas nessas eleições. Claro, há um desvio de atenção com relação à questão do aborto, que está sendo colocado como prioritário nas redes de jornais e televisões, mas eu não creio que o governo atual consiga manter a maioria na Câmara e corre o risco de perder no Senado. O que nós teríamos um governo que está sendo assim altamente ineficiente na economia, já um pouco mais engessado para a segunda parte do seu mandato. Que era o que a população americana gradualmente está se insurgindo contra essas regalias, essas doações para a Ucrânia,
que na verdade não representa um fator estratégico para os Estados Unidos, a não ser a contenção da Rússia, que na verdade poderia ser feito de uma maneira bastante mais pacífica.